Muito boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Roda de Entrevista, o atrativo de toda terça-feira, 9 da noite, aqui na TV Brasil Central. Temos hoje a presença aqui, muito prazer para nós, do Dr. Maurício Porfírio Rosa. Há 8 anos, ele é o nosso juiz da infância e juventude. Desempenha, portanto, uma missão espinhosa, tendo em vista as demandas crescentes da sociedade. Tantos assuntos: abuso sexual contra menores, pedofilia, violência doméstica, assassinato de crianças e adolescentes. Ele é um homem de carreira brilhante na magistratura, passou por várias comarcas como juiz, está há 8 anos nessa função e, além disso, é também professor de Direito Constitucional da UCG. Teremos, portanto, uma hora de programa para discutirmos temas palpitantes deste momento, em um momento que assusta sobremaneira a sociedade por tanta violência contra menores. Comigo para essa entrevista, meu caro colega Carlos Pereira, da Rádio Difusora, Jornal Argumento, e é também diretor de comunicação da ONG Crimeia Resistência Comunitária, que também atua, desenvolve trabalhos com as crianças. Do lado dele, Leorcino Mendes. Ele é um ativista dos direitos humanos, é secretário de comunicação da ABGLT, é colunista do jornal Diário da Manhã, tem um blog, www.leorcinoblogspot.com, e é jornalista. Janete Ferreira, querida colega, querida amiga, jornalista do site Notícias de Goiás e assessora de imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás. Fechando a roda, meu caro colega, amigo, Marco Aurélio, vigário do jornal semanário Tribuna do Planalto, que tantas vezes já esteve conosco e que me dá o prazer de dar a volta agora. Doutor Maurício Porfírio Rosa, sem mais perda de tempo, o que mais preocupa o senhor neste momento de tantas demandas sociais em cima da criança e do adolescente? Boa noite. Boa noite. O que hoje me preocupa muito reside nos sustentáculos para a existência de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais livre, mais democrática. E o sustentáculo para essa sociedade me incomoda na medida que nós mudamos o viés filosófico da existência humana. Nós deixamos a razão do ser para buscarmos o ter. Isso levou para uma consequência mais desbragada ainda, que nos leva a buscar a vida invejada em detrimento da vida desejada. E atrelado a isso, eu diria que nós, seres humanos, somos dotados de sentimentos, dos quais nós fazemos uso para podermos conviver em sociedade. Hoje eu percebo, com todos esses acontecimentos dantescos que assistimos, o pai que prendeu a filha há 24 anos, a morte da menina lá, a agressão aqui, e eu observo a reação das pessoas que querem crucificar, matar, condenar essas pessoas. E fico imaginando que nós somos dotados daquele sentimento que é muito bem traduzido naquele jogador de futebol no campo, que quando sofre uma falta, os comentaristas dizem que ele está valorizando a falta. Ou seja, ele quer dar uma dimensão maior para aquele evento do que o que realmente ele tem. E aí eu fico imaginando, quando acontece em casa a briga dos irmãos, um quer valorizar mais a dor que sofreu para infligir ao outro um sofrimento maior. Assim, eu penso que todos esses acontecimentos, esses fatos, têm uma interligação, porque a base ética para a existência da sociedade reside em combatermos esse sentimento e realizarmos o congressamento humano. Aí entra o aspecto de que ser solidário, ser condescendente com a criança, com o velho, é fácil. Mas, como diria a própria Bíblia, nós precisamos ficar contra o pecado e não contra o pecador. É preciso que não deixe esse sentimento de vindita, de vingança aflorar na sociedade num momento como esse. Porque se a razão é boa conselheira, a emoção é boa companheira. Mas a razão é péssima companheira e a emoção é péssima conselheira. Nós precisamos, nesse momento, pensarmos com a razão para que depois possamos agir com a emoção. Doutor Maurício, eu vou colocar uma questão para o senhor aí que é bastante atual. Um famoso psicanalista francês, Charles Melman, que esteve no Rio, ou está no Rio, não sei, esta semana ou esteve, ele deu uma entrevista a uma edição recente da revista Veja, e ele colocou uma tese preocupante. Diz ele textualmente: pela primeira vez na história, a instituição familiar está desaparecendo e as consequências são imprevisíveis. E impressiona ele o fato de que antropólogos e sociólogos não estejam se interessando por essa questão. O senhor concorda com esse diagnóstico? Olha, eu concordo que esta família, nos moldes que hoje conhecemos, realmente está desaparecendo. Mas essa família está transformando-se. Nós jamais perderemos esse núcleo existencial onde o ser humano tem condições
de se criar, de se forjar um ser humano saudável dentro de padrões éticos e morais que lhe são passados por alguém. Nós poderemos sim vermos uma nova entidade familiar sendo construída, mas jamais perderemos essa condição gregária, essa condição social e a necessidade de uma paternidade, de uma maternidade a nos acolher e a nos ensinar. Eu penso que há realmente uma transformação para a família, mas não uma sucumbência. E como é que a gente pode, do ponto de vista social, humano, interpretar a situação daquela senhora, aquela mãe de família, lá da cidadezinha de Mambaí, do Nordeste de Goiás, que manteve, ou mantém, ou mantinha os filhos sob serviço diária, algemados, jogou água quente? Como é que é possível entender isso, doutor Maurício? Olha, eu compreendo que o ser humano tem uma dimensão que vai do famélico da África ao astronauta que com uma pequena pasta consegue passar um dia sem se alimentar. Na dimensão humana nós incluímos também os santos e os terríveis pecadores. Nós jamais vamos nos livrarmos de situações como essas. O Champinha, o caso da Sílvia, isso sempre vai acontecer porque é da natureza humana. Agora, eu penso que isso não pode nos assustar, porque nós precisamos conviver com isso. Agora, o que nós realmente precisamos combater é aquela violência, aquela criminalidade que não decorre da essência humana, mas da inação do Estado. Esses casos que o senhor mencionou aí, que eu citei aqui, eles têm que ser uma rigorosa exceção. Sim, eles são fenômenos que sempre vão acontecer na existência humana. Agora, o que nós podemos atrelar a isso aí é a ideia de que hoje nós temos, por exemplo, lá no Juizado da Infância e Juventude, mais de 90% dos atos infracionais praticados por adolescentes são contra o patrimônio. Ora, nós não podemos ser sonhadores de achar que muitos adolescentes cometem o crime só pela condição de pobreza ou de miserabilidade. Não é verdade. Mas nós precisamos também compreender que muitos praticam esses atos infracionais com a consciência de que precisam de alguma coisa para a sobrevivência. É nesse espectro de estarmos juntos, Estado e sociedade, agindo para coibir a prática desses atos, é que acho que a gente deve se focar. Esses demais nós teremos que viver com eles. O senhor falou em razão, emoção e falou também em fenômeno, né? Na verdade não são fenômenos, né? É realidade que a gente, depois que um caso sai na mídia, começam a aparecer, a gente começa a ter na mídia vários outros casos de violência contra a criança e o adolescente. Mas eu queria entrar numa discussão. O senhor não acha que no caso aqui de Goiás, por exemplo, de Goiânia, no caso da menina Lucélia, ela não foi exposta demais, a mídia também não fez uma exposição exagerada em relação a determinadas situações? Inclusive nós, jornalistas, que disputavam até para fazer a menina chorar, às vezes, para conseguir a melhor fala. O senhor também, enquanto juiz da infância e juventude, o senhor não acha que deixou demais políticos e outras pessoas explorar essa situação? Pelo menos a gente percebeu isso, que houve uma exploração muito grande em cima da emoção da menina. Você não acha que isso poderia prejudicar? E até para complementar a pergunta do Carlos, no final dessa história toda, se é que ela chegou ao final, a imagem da menina foi mostrada na televisão. Por que o juizado liberou? Isso não expôs mais do que ela já estava sendo exposta? Na verdade, não há proibição legal de mostrar o rosto de criança ou de adolescente em situação de risco social. A proibição do estatuto, e eu gosto de falar isso para os jornalistas, é para a divulgação do nome ou da imagem de adolescente infrator, do que comete a infração penal, para que ele não possa ser estigmatizado. Mas divulgar a criança e adolescente nessa situação não há impedimento legal nenhum impedimento. Quanto à pergunta inicial, eu devo afirmar o seguinte: acho que houve uma exposição indevida. Nós tentamos segurar isso, eu procurei fazer com que ela desse uma entrevista coletiva para saciar um pouco o desejo da imprensa, que eu também vejo com maior respeito, porque o ministro, não sei se Peluso, ele disse uma coisa com muita propriedade: a imprensa não nasceu para ser responsável, não nasceu para ser livre. Quando ela é responsável e livre, melhor ainda. Então, eu vejo que houve condução dessa divulgação, às vezes de uma forma indesejada. Mas, no fundo, eu penso que a imprensa se constitui nos olhos e nos ouvidos do povo.
É preciso que as pessoas saibam o que aconteceu. É preciso que a gente não só negue essa informação, porque ela vai contribuir decisivamente para alertar as outras pessoas. Tanto isso se fez verdade, que hoje nós temos um índice de pessoas denunciando, clamando, muito mais significativo. Eu concordo com o senhor que é preciso que saiba, mas o senhor não admite que teve muito exagero nessa questão? Ou seja, às vezes já não tinha mais o que falar, aí ia lá visitar um político, depois ia visitar não sei o quê. Quer dizer, sempre teve uma exposição muito forte. O senhor, como juiz, não pensou em parar essa exposição? Divulgar é uma coisa, para que, é claro, não aconteça mais esse tipo de crime, mas expor demais uma situação que já estava muito batida na imprensa, não seria aí um exagero? O senhor não poderia ter tentado impedir isso de alguma forma? O que nós fizemos não foi só uma tentativa. Eu determinei que ela não desse mais entrevistas. Passou um certo tempo, nós então procuramos, junto com a imprensa, mostrar o lado positivo. Foi quando eu fiz um acordo com todos que me procuravam, e a pressão é grande, para que mostrasse apenas o lado positivo, os sonhos dela, a alegria dela, não mais a tristeza e a angústia. Porque nós precisamos também deixar claro para as pessoas que não é só a angústia, a tristeza, o sofrimento e a dor. E a Lucélia, ela já não se admitia como uma anônima. Ela me perguntava, por que meu nome só aparece como L? Por que não podem ver o meu rosto? Então, havia também um desejo dela de ter uma identidade, de ser revelada. E que isso trouxesse vantagem para a população para conhecer. Agora, houve exagero. Eu, inclusive, tenho alguns assuntos aí que, dada a minha condição de juiz, ficaria difícil eu tocar nisso, porque isso vai virar uma ação contra essas pessoas. Mas a exposição dela em partido político e outras utilizações, isso é uma aberração. E a própria sociedade deveria ser a grande fiscal disso aí. Nas eleições, dar a resposta para esses políticos, dizendo que eles não agiram eticamente. Agora, doutor Maurício... Janete, me permitindo a intervenção, doutor Maurício, vou chamar um primeiro bloco comercial, a gente volta rapidinho com o programa, entrando a Janete com a nova pergunta dela. Roda de entrevista, conversa com o doutor Maurício Porfírio Rosa, juiz da Infância e Juventude. A gente volta daqui a pouquinho. Ela está encarcerada, ela não pode... Bom, estamos de volta com Roda de Entrevista, que conversa hoje com o doutor Maurício Porfírio Rosa. Ele é juiz da Infância e Juventude. Eu abro este segundo bloco, devolvendo a palavra a Janete Ferreira, a quem eu tive que interromper para chamar do bloco comercial. Janete, fica à vontade. Mas continuando com a história da Lucélia, da menina Lucélia. Há uma preocupação, houve uma preocupação com o estado psicológico da garota, porque a menina, o adulto, quando ele está exposto, quando ele está na mídia, quando ele vai para o anonimato, ele já estranha. A menina Lucélia ficou um bom tempo exposta na mídia, ganhando presente, atenção de empresários políticos, por causa da tortura que ela sofreu. Vai ter uma hora que ninguém vai mais querer saber da menina Lucélia. A imprensa não vai mais buscar. Ela vai se sentir no anonimato, abandonada. E aí, doutor Maurício, existe essa preocupação? Existe. Tanto é que nós estamos agora numa fase de definir onde é que ela vai ficar. Há um pedido no juizado do pai para que fique com ela, e a mãe entrou no processo também querendo ficar com a criança. Ao juiz caberá definir com quem ela estará melhor. E, obviamente, nós vamos fazer toda essa análise, inclusive a possibilidade de continuar no abrigo e até a possibilidade de uma adoção. Isso tudo é passível de acontecer. Agora, eu tenho dito que eu preciso ter muita prudência, porque a decisão será minha, para que não erre mais com essa menina. Nós já devemos demais a ela, o Estado, o Conselho Tutelar, as instituições, a imprensa, todo mundo deve muito a ela, nós não podemos mais errar com ela. Eu tenho que ter um tempo certo e condições que sustentem uma decisão para que o melhor para ela seja escolhido. O senhor disse que até uma adoção é admissível, no caso? Até é admissível, porque se pai e mãe não tiver condições de ficar com ela e forem destituídos do poder familiar, até a colocação dela em família substituta.